Tarde, aqui novamente para fazer a última receita de hoje, que eu vou fazer o pão de ló. Vou começar primeiro por higienizar minhas mãos, só depois é que eu vou mostrar aqui a minha mise en place. Pronto, vamos lá. No exercício pede que é para nós fazer a receita que está na unidade didática. Sinceramente, eu falando que a receita da unidade didática acaba por ser mais confusa em relação às receitas que a chefe Catarina põe nas fichas técnicas. Eu, pessoalmente, prefiro fazer as receitas que estão na ficha técnica do que fazer na unidade didática, porque eu pude observar a receita só tem 4 ingredientes, que é a gema, e ovos inteiros e as gemas, açúcar e a farinha. O que me chamou um pouquinho a atenção foi na base da temperatura. Na ficha técnica são 80 graus para 25 a 30 minutos. Na unidade didática me pede 130 e 45 minutos de cozedura. Eu achei que é um pouquinho demais para um pão de ló, mas eu vou tentar cumprir como está na receita. E depois, se eu ver que o tempo em 30 minutos a minha receita fica pronta, então eu vou fazer por 30 minutos. Então eu vou começar por fazer o pão de ló. Aqui na minha batedeira eu vou adicionar meus ovos juntamente com a gema. E como o Salazar, vou tentar tirar massa. Vou deixar bater um pouquinho e depois acrescentar o açúcar. E vou juntar também o açúcar. Pronto. E depois, quando ela mudar de cor e dobrar de volume, eu volto, que é para mim poder mostrar o processo de envolver. Então, até já. Pronto, eu agora vou meter aqui, vou deixar bater até dobrar de volume. E não sei se eu mostrei. O utensílio que nós temos que usar para fazer esse processo é este, que é a vara, que é como se fosse a vara de arame. E temos o outro utensílio que é a raquete, que é quando é o processo com manteiga. Então, eu nesse caso, eu preciso deste utensílio. Então, vou meter a bater até dobrar de volume. Depois eu volto, que é para mostrar o processo de... Pronto. Ela já dobrou de volume. Então, vou desligar aqui a minha batedeira. Pronto, nota-se que ela já dobrou de volume e o aspecto já está mais embranquiçado. Então, eu agora vou fazer o quê? Vou começar o processo de envolver. Então, eu vou usar aqui o Salazar. Aqui a farinha já está peneirada. Então, eu vou meter aqui aos poucos, fazendo sempre o movimento de baixo para cima, delicadamente. Sem tirar o ar todo. E eu vou continuar esse processo até envolver a farinha toda. Agora
Agora eu vou meter o restante da farinha. E vou continuar a envolver. Vou mostrar aqui um pouquinho mais. Aqui já dá para ver que já a farinha toda já está quase incorporada. Começar a continuar aqui com este processo e sempre para baixo e procurar, porque a farinha muitas vezes ela fica por baixo. Então por isso é que é importante nós fazer sempre esse processo de baixo para cima, para nós poder ir buscar a farinha que fica no fundo da nossa batedeira, poder trazer para cima e ver se ela está devidamente incorporada. A receita pedia que nós puséssemos 2 ovos, mas eu aqui muitas vezes não uso os ovos de compra, uso daqui de casa mesmo. Então, mas nesse momento os ovos as galinhas estão com preguiça de pôr. Então eu fiz a receita à metade. Em vez de usar os 12 ovos, usei 6. Pronto. Ela já se vê que está devidamente envolvida. Já não se vê assim a farinha. Já está devidamente envolvida. Então eu agora vou meter aqui na nossa forma e levar ao forno. Esta não leva fermento, que eu acostumei a fazer com a chefe, levava fermento, e esta não. Então estou um pouquinho com receio que ela não calhe bem, mas vamos lá ver. Tá, raspar o máximo com o Salazar. Tenta espalhá-la sem bater. Pronto, agora eu vou levar ao forno e depois eu volto, que é para mostrar o resultado final e o acabamento. Até já. Tadam! Pronto, aqui já desenformei o bolo. O nosso pão de ló ficou assim, com essa textura. É assim, o que eu pude aprender neste pão de ló é que realmente existe outras maneiras de confeccionar esse bolo. Por quê? Porque o que eu aprendi com a chefe Catarina na aula prática, aquele leva fermento, acaba por crescer muito mais em relação a este. E também uma coisa que eu reparei, este parece que acaba por ficar um pouquinho mais pesado em relação ao outro. Que o outro fica muito levinho mesmo e este fica só mais um pouquinho mais pesado que o outro. E outra coisa também, o tempo foi o suficiente. Eu primeiro confesso que quando eu vi o tempo de cozedura, achei que os 45 minutos seriam demais para um pão de ló. Mas no fim de pôr no forno, pus primeiros 30 minutos, fui lá picar, fiz o teste do palito, vi que ele continuava cru, então voltei a meter os 15 minutos que faltavam e foi o tempo suficiente. Piquei novamente e já não via massa, ou seja, foi o tempo suficiente que dava para cozer.
Este é o pão de ló. Agora, eu vou terminar com uma ganache de chocolate por cima, no fim do bolo esfriar totalmente. E depois eu vou mostrar que é para... Vou voltar aqui que é para mostrar o resultado final. Até já. Pronto. Esse é o meu resultado final. Ele ficou assim. E está feito. Obrigada, chefe Catarina. Com erros e acertos, estamos aqui para aprender. Obrigada.